Hoje vou mostrar para você 3 opções de como você pode montar um sistema de reposição de água doce no seu aquário marinho. Fala galera, tranquilidade? Bom, eu sou o Giovanni e você está no canal Aquamundi. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo e deixo aqui o meu humilde e singelo convite para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, pois isso ajuda muito na divulgação dele, e também verificar a sua inscrição nesse canal. Antes de começar aqui o tema, eu quero agradecer a vocês pela marca de 19 mil inscritos. É uma marca muito importante para mim, porque todos esses anos que a gente vem aqui produzindo conteúdo para vocês, dá para ver que vocês continuam engajando o nosso canal e sempre acompanhando, por mais que os vídeos sejam antigos, e inclusive a gente está trabalhando para que a gente possa atualizar esses temas. Eu reconheço sim que meus vídeos estão bem já antigos, né? A gente sabe que, e para quem não sabe, a gente está aqui já há praticamente 7 anos, então tem muita coisa que já atualizou durante esse tempo, e eu vou estar trabalhando para poder trazer aí todo um conteúdo renovado, com uma nova gravação, com um áudio melhor, com uma abordagem melhor também. Então é isso, muito obrigado, gratidão sempre a vocês. Bom, para quem não sabe, o sistema de reposição de água doce no aquário marinho é muito importante para que não haja oscilação de salinidade dentro do aquário, pois existem alguns peixes e corais que são sensíveis a essas oscilações, e para isso é necessário você ter um sistema de reposição automático, para que essa oscilação seja o menos brusco possível. E só para deixar bem claro, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é água doce, quando eu estiver mencionando água doce, é a água passada pelo filtro de RO ou RODI, que é uma água já filtrada, tá bom? Então, a grosso modo, nós aquaristas chamamos essa água de água doce, tá? Não vai pensar que é água da torneira, água do poço, água da bica, água mineral. O tema eu recomendo para quem quer utilizar num aquário de no máximo até 120 litros, que tem aí de preferência um SAMP traseiro ou lateral, até por ser mais fácil de você utilizar ele no aquário. É um sistema que consiste basicamente numa garrafa PET ou um reservatório de ponta cabeça ali na borda do aquário, apoiado por um suporte que desce ali as mangueirinhas, né, que repõe a água praticamente por gravidade ou evaporação. Conforme a água vai evaporando daquele compartimento, ela vai repondo gradativamente de uma forma bem sutil e gradativa. Eu vejo o pessoal utilizando bastante em aquários nanos de 50 litros, 40, porque é um sistema um pouco limitado, né? Como você se prende ali num sistema de 2 litros de água, praticamente, que é uma garrafa PET que fica de ponta cabeça. Tem gente que adapta, né? Faz um reservatório um pouco maior nessa pegada. Mas, como eu disse, não é interessante para um aquário tão grande, e por isso que ele ficou no nosso 3º lugar. E o nosso 2º lugar ficou com sistemas de boia de Arduino. Esse sistema é bem utilizado em aquários que tem SAMP embaixo, porque ele é posicionado ali no último compartimento, onde tem a oscilação de água, e fica bem mais escondido, algo bem mais clean. Consiste basicamente nessas duas boias estar ligada a uma fase da bomba que vai ficar lá no reservatório de água. E as duas boias vão posicionadas no último compartimento do SAMP, porque quando a água evapora, as duas fecham o sistema, acionando a bomba no reservatório, repondo a água ali nesse ponto aonde evaporou a água. É legal ressaltar que essa mangueira que vem lá no reservatório tem que jogar ali no último compartimento aonde foi feita a evaporação, né, da água. E muitas pessoas falam que esse sistema é um pouco inseguro, né? Tem ali um perigo. Eu praticamente já utilizei esse sistema por muito tempo no meu aquário. Eu sempre coloco duas boias justamente por isso, para se caso alguma travar ou alguma sujeira interromper, não acontecer nada, né? Porque se você ficar à mercê apenas de uma boia, pode acontecer sim de travar ou dar algum desnível, alguma coisa, e ela acabar repondo todo o reservatório de água no aquário. Então eu sempre recomendo quem for utilizar, usar duas boias. E se você não sabe como montar, a gente tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, de como montar esse sistema no seu aquário. Digo também que esse sistema pode ser utilizado não só em aquários com SAMP embaixo, mas também SAMP lateral ou traseiro, sempre posicionando ele no último compartimento do SAMP, pois é onde tem a oscilação de água em um aquário que tem SAMP. Já em aquários que se utiliza hang-on, como os nanos, é um sistema que não vai ficar tão discreto, então eu recomendo mais a primeira opção mesmo. E o nosso primeiro lugar ficou com um sistema de reposição a laser. Olha só, quem diria que a gente ia imaginar que um dia existiria um sistema de reposição a laser, com sensor a laser.
É um sistema muito preciso, praticamente ali ele repõe coisas de milímetros de água que evapora, e claro, ele também sim fica posicionado preferencialmente no último compartimento do SAMP. Ele é bem semelhante ao sistema de boia, porém um pouco mais avançado. É um sensor a laser que, quando a água evapora no nível que você programou ele, posicionou ele, ele aciona a bomba lá no sistema de reservatório de água, repondo a água aí com muita precisão. Esse sistema é bem legal, porque ele tem um sistema de trava. Ah, como assim trava, Giovanni? Ah, faltou energia. Digamos que a bomba voltou a funcionar e baixou mais do que ele estava ali, né, posicionado para trabalhar. Então ele não vai jogar água no seu sistema, ele vai simplesmente parar de funcionar até você ir ali identificar e meio que colocar ele para funcionar de novo. Então não tem perigo aí de você encher o seu aquário de água doce, e a gente sabe, né? Se acontecer isso é trágico. Então é isso, essas são as 3 opções de reposição de água doce que eu venho aqui mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa aqui o seu like, compartilhe com o seu amigo. E se você assistiu até aqui, comente aqui embaixo reposição. Eu sou Giovanni Fontinelli e vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu, falou e fui!